Então, galera, meu nome é Ian Christian, eu sou líder da célula de instalações elétricas e membro projetista da célula de instalações hidrossanitárias. Hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente realiza o traçado de água quente. Primeiro, um dos pontos importantes desse traçado é que a gente utiliza uma tubulação mais resistente, de material diferente. Essa tubulação é o CPVC. Essa que está aparecendo para vocês é o tipo de água quente aquaterme, né? Ela é mais resistente à temperatura que o PVC e ela é indicada nessas tubulações de alimentação de água quente. O segundo ponto é que os registros utilizados com água quente vão ser sempre de válvula de esfera de cobre. No caso, a gente não tem um registro no mercado de água quente que seja nesse mesmo formato de água fria, eles precisam ser registros de cobre, certo? Outro ponto importante sobre essa tubulação é que ela atende diâmetros diferentes, ou seja, ela atende o diâmetro de 22, 28 e 35, seguem lógicas diferentes do PVC, que aqui a gente tem 20, 25, 32, 40 e assim por diante. Então a gente tem que se atentar que sempre vai ter em uma ligação de PVC com CPVC, vai ter uma bucha, como é o caso daqui. A gente tem esse registro que é 32 milímetros, mas a gente tem a tubulação de 32 de água fria entrando e uma tubulação de 28 milímetros de água quente saindo. Então a gente precisa ter uma bucha para que seja possível fazer essa ligação. Eu acho que é isso. Agora eu vou mostrar na prática mais ou menos como é que funciona, né? Essa questão do traçado. E a gente tem aqui um projeto em branco. Então eu vou fazer esse traçado. Eu vou abrir um corte primeiro para facilitar. Vou criar um tubo, né? E vou traçar. Vou puxar ele para o pressurizador. Aqui ele deu um erro porque esse tubo que ele está criando é um tubo aquaterme. Então eu preciso vir aqui em propriedades e mudar ele para um PVC saudável. A partir do momento que ele muda, ele também já muda o diâmetro dele. Já volta a atender o diâmetro normal. Tá certo aqui, não sei porque está dando erro. Eu vou usar 32 milímetros, que é a entrada do meu pressurizador. Um ponto importante também é que o pressurizador, ele... Por que eu estou usando pressurizador? Primeiro que para não usar pressurizador precisa ter uma área técnica muito alta, que não é o caso aqui, eu posso mostrar para vocês, para que a queda seja tamanha que você consiga respeitar a perda de carga do boiler. Por quê? Voltando para o projeto que está pronto aqui, a gente tem que o boiler entra água pela parte de baixo, certo? E sai pela parte de cima. Por quê? A água quente ela é menos densa, então na parte de cima do boiler vai estar água com maior temperatura. Por isso a gente faz dessa forma. Então a perda de carga aqui é tamanha que, para que não seja necessária a utilização do pressurizador, a gente precisa ter uma área técnica muito alta para que a perda de carga seja compensada. Então, não é o caso, né? Então eu vou fazer o traçado com pressurizador. Mas caso vocês tenham uma área técnica aí que não seja necessário utilizar o pressurizador, é só vocês elevarem a caixa, né, a altura permitida e ter uma queda considerável e fazer a perda de carga da caixa d'água para o boiler. Beleza, eu vou fazer outro corte aqui para ver agora de outra vista. E eu vou fazer essa ligação. Primeiro eu vou traçar do pressurizador para o boiler, né? Então a gente tem essa ligação aqui. Outra coisa é que a gente precisa ter pelo menos 1 metro de distância do boiler. Por quê? Porque a tubulação que vai sair do boiler, ela precisa ter 1 metro, porque pode haver recalque. Como assim recalque? Pode ser que a água quente retorne para a tubulação. E se a gente tiver uma tubulação de PVC assim dessa forma, pode ser que haja derretimento dessa tubulação. Então, para prevenir isso, a norma pede que a gente tenha pelo menos 1 metro dessa tubulação para prevenir nesses casos, né? Os registros eu não aloquei ainda, vocês perceberam, mas eu vou deixar para alocar todos no final. Então, um macete que eu dou para vocês: quando você muda o tipo de sistema da tubulação, você muda todos os tipos, todos que estão conectados. Então, desconectem do boiler do pressurizador. Aí vocês podem selecionar como um todo.
No caso aqui não vai, né? Porque são categorias diferentes. Mas você seleciona o que é igual, que no caso aqui são os tubos, clicando em Ctrl. Aí vocês vêm e mudam aqui para água quente. Certo? Agora eu vou mudar as conexões, né? Que é no caso os joelhos. Pronto, ele está conectado. Só que ele ainda está com o sistema de água quente, de água fria. Aí você vem em propriedades, tipo de sistema e muda ele para água quente. Viu? Quando você mudou só esse aqui, mudou todos. No caso, se tivesse conectador pressurizador, caso eu mudasse aqui, mudaria todo esse sistema aqui que está em água fria, entendeu? Então vocês desconectam e depois conectam que ele é feito. Aqui deu um bug, tá? Na bucha. Então você muda para uma bucha longa. Aí ele, viu? Ele voltou para água fria. Mas aqui foi por conta da conexão, que eu usei uma conexão de água fria. Ele tá bugado a vista, tá? Ele tá com a bucha certa, mas a vista, a forma que ele tá aparecendo tá errada. Eu vou mudar o diâmetro da tubulação, não tem necessidade de ser 35. E como tá aparecendo da forma certa, só tá bugado a questão do Revit mesmo, eu vou manter assim. Tranquilo, a tubulação também não tem necessidade de ser 35, tá? Vocês podem usar 28, podem usar 35 também, mas aqui não tem necessidade, eu vou mudar ela para 28. E aqui a ligação do boiler com o reservatório superior está feita, certo? Os registros, como eu falei, eu vou alocar no final, mas é basicamente isso. Agora eu vou usar o que eu tinha explicado para vocês de retirar a água do boiler pela parte de cima. No caso, ele vai sair pela parte de cima e vai vir aqui e eu já vou realizar meu traçado, certo? Eu vou alimentar só um banheiro, tá? Que está na parte superior. Então já vou adicionar, alocar a peça do chuveiro. Você vai vir em arquitetura, componentes. Aí você vem em chuveiro. Pode ser qualquer chuveirinho mesmo. Aí você aloca aqui onde o projeto arquitetônico definiu, ponto. Eu vou só dar uma L aqui para alinhar os dois, certo? Outra coisa importante que é diferente da água fria é o seguinte, eu vou traçar um corte aqui para vocês verem, até verificar a altura do chuveiro se está correta. Está em 2,10, está correta essa altura padrão de chuveiro. Outra coisa importante que é utilizado nos projetos é que no água quente a gente utiliza aqui na top o padrão de ter misturador de bicomando. O que é um misturador de bicomando? Você vai vir em arquitetura, componentes e em propriedades. No caso vai abrir em propriedades e você vai pesquisar aqui misturador. Pode ser qualquer um desses dois. Eu vou escolher esse aqui, né? Que é o que entra 25 de água fria milímetros e 22 de água quente, certo? Aí eu vou colocar ele na parede aqui e eu vou alinhar com o chuveiro, alinhar o centro com o chuveiro. Beleza, tá alinhado. Dei a L, tá? Para alinhar. E aí ele funciona como um registro de pressão para o chuveiro de água fria. Porém, é um registro para água quente. Eu vou só, a altura dele também tem que ser de 1,10, aqui está corretinho, certo? E aí ele vai funcionar da seguinte forma: pelo lado esquerdo vai entrar água quente, que aqui inclusive está incorreto, é 22, certo? 22 ou 28, enfim. E pelo lado direito vai entrar água fria. Então é feito dessa forma, o misturador serve para isso. E aí eu vou realizar o traçado aqui. Eu vou realizar pelo corte mesmo, que é mais fácil. Eu vou criar tubo, vou puxar e ver se vai automático. Às vezes não vai. Nesse caso não foi. Deixa eu criar do chuveiro para o misturador para verificar se vai. Opa. Eu acho que é por questão de alinhamento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, na planta baixa mesmo. Vou vir em criar tubo, botão direito, criar tubo. E tentar jogar aqui. Agora foi.
Eu vou abrir o corte só para verificar e ocultar esse chuveiro do vínculo. Vocês podem clicar com Tab, da EH, e ele já oculta. Então beleza, aqui a gente tem a ligação do chuveiro com o misturador. Então a partir disso eu vou realizar o traçado da água quente e da água fria. Primeiro eu vou traçar a água quente, né? Aqui, como é o chuveiro, e eu estou dando um exemplo para vocês, só tem água quente no chuveiro, eu vou traçar água quente e eu vou jogar essa tubulação para cá para cima, certo? Aqui a gente tem a laje e tal, a água quente vai alimentar por cá e a água fria vai alimentar pelo outro lado. Um ponto importante quando vocês estão fazendo o banheiro é que aqui só tem o chuveiro, certo? Mas no caso de vocês aí vai ter toda a questão do ramal de alimentação do banheiro. Caso eu fosse traçar o ramal de alimentação do banheiro, ele seria dessa forma. Ele desceria da coluna e desceria direto para a alimentação do ramal. No caso, a 60 centímetros aqui, né? Como tem que ser o ramal. Seria dessa forma e aqui ele alimentaria o banheiro, certo? Mas como eu não estou trabalhando aqui com a alimentação do banheiro, só o traçado do chuveiro, que é uma das peças de água quente, mas isso se aplica em todas as peças de água quente que vocês forem utilizar. Eu vou também fazer 90 graus aqui e subir em direção à laje e depois eu alinho com o barrilete, beleza? Aí aqui a gente tem aquele padrão de que utilizar os registros a 1,80. Então aqui vou botar 1,80, 1,80. Aí eu venho componentes, registro, e aqui tem registro de gaveta água fria de 25 milímetros. É esse que eu vou utilizar. Ele tem que ficar a 1,80 em relação ao piso, certo? E aqui eu venho também, nesse caso aqui a gente já tem família, já tem mercado para esse registro de gaveta. E vou utilizar o registro de gaveta aquaterme que vai nesse tubo aqui. O erro que deu ali é que eu acredito que o Revit está utilizando a tubulação também de CPVC para água fria. Está incorreto, deixa eu verificar se é isso mesmo. É isso mesmo. Então eu vou mudar aqui para água quente. Desculpa, está utilizando tubulação de água quente. Eu vou mudar aqui e usar essa coluna aqui de 25, né? Vocês vão dimensionar na planilha certinho, mas eu estou usando de 25. Aqui também provavelmente está com água isso. Beleza, agora eu vou fazer a ligação aqui. Certo, tô ligado. Vou fazer a ligação aqui também. Aqui ele desceu um pouco, eu vou clicar nele novamente e botar 1,80, que é a altura padrão, certo? Então precisa estar 1,80. Aqui tá 32, eu vou botar 25. Beleza. Então basicamente o traçado de água quente é esse, certo? Entra pelo lado esquerdo água quente e pelo lado direito água fria. Isso não é normativo, tá? Isso é uma convenção, mas tem que ser usado porque numa futura manutenção e etc vai facilitar. Vamos para a planta de cobertura, aqui já está aparecendo minhas colunas. E aí eu vou voltar aqui para a questão do pressurizador, em que eu vou criar tubo e vou fazer essa ligação com a água quente. Uma coisa que eu gosto de fazer, por mais que a gente não esteja utilizando aqui alimentação por gravidade, mas eu gosto muito de fazer isso, é fazer curvas de 45 graus, em vez de usar curvas de 90. Então aqui, em vez de utilizar uma curva de 90, eu vou utilizar uma curva em 45 graus. Como deve ser feito, né? Eu venho aqui em anotar, linha de detalhe, clico na peça que eu quero alocar o tubo, venho aqui e faço 135 graus, certo? Aí eu vou vir aqui, vou puxar esse tubo que vai ser alimentado e o Revit vai me mostrar automaticamente qual é a posição que vai dar 45 graus exatos. Aí agora eu vou vir no corte, porque vocês lembram que eu joguei a tubulação lá pra cima? Vou vir no meu corte, vou abrir meu corte e vou ver a altura da tubulação. Essa tubulação que está saindo do boiler, ela tá dentro da laje, ela tem que ficar em cima da laje. Ou seja,
eu vou dar AL e alinhar ela na laje. Beleza? Agora eu vou dar AL e alinhar o meio dessa tubulação com a extremidade dessa. Porque agora eu consigo ligar as duas sem dar interferência. Aí no caso aqui já está 45 graus exatos da outra, eu só faço criar tubo e já vai automático, tá vendo? 45 graus. Então aqui a gente tem a redução de uma perda de carga, em vez de vir aqui fazer 90, a gente vem e faz a 45. Eu utilizo dessa forma, eu acho até mais estético mesmo, mais bonito. E vocês devem estar se perguntando sobre como é que eu vou alimentar o outro lado. Bem, quando a gente alimenta com pressurizador um lado, a gente exclusivamente tem que alimentar o outro também. Por quê? Porque a pressão nesse lado vai ser muito grande. Por exemplo, pressurizadores, o mínimo de pressão que a gente tem é 9 MCA. Uma pressão por gravidade, que a norma pede é que seja de pelo menos 0,5 MCA. Então a diferença é muito grande. Então, para a gente ter uma pressão de um lado de 2 MCA por água fria e com pressurizado do outro lado com 9, 10, 12, 36 MCA, é uma diferença muito grande que pode ocasionar acidentes na hora do banho, na hora de utilizar água quente. Por quê? Porque de um lado a água vai sair muito forte, do outro lado a água vai sair razoavelmente forte, tipo, vai sair uma pressão normal. Então, quando a gente pressuriza um lado de água quente, a gente também tem que pressurizar água fria. Não necessariamente a gente vai ter que pressurizar a água fria da casa toda, mas a gente pode, depois do pressurizador aqui, criar uma tubulação, um T, para que vá para a água fria. Aí aqui a gente vai analisar de que forma. A gente precisa ter 1 metro depois do boiler, né? Então eu vou botar, eu vou medir ali primeiro, vou no corte. E aqui a gente tem um desnível que é pouco, então acho que não vai dar tanta interferência assim, mas é 11 centímetros. Então a gente tem que ter mais ou menos 90 centímetros aqui, né? Pra ter mais ou menos, ter 1 metro, eu vou botar aqui. E a partir daqui eu vou criar um T, que no caso vai alimentar essa água fria. Então eu vou jogar pra cá, fazer aquele macete de desconectar. Eu vou mudar aqui pra, perdão, vou apagar esse T. Ele tá com 84 centímetros, eu vou botar aqui 1 metro, certo? Porque aqui eu vou alinhar. Eu vou botar aqui agora para água fria, saudável. E mudar o tipo de sistema para água fria. Opa, água fria doméstica, como eu já tinha feito antes. Agora aqui, eu vou sair daqui com água fria também, porque não precisa de toda essa tubulação em água quente, certo? Então aqui eu estou saindo com água fria. Agora aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar um registro, certo? Para fazer essa ligação aqui, para caso precise fazer a manutenção ou algo do tipo. Depois dessa ligação, dessa ligação aqui do T. Então eu vou criar um T aqui e vou deixar 90 centímetros exatos aqui, já que a gente tem 11 centímetros ali da altura, para que fique exatamente com 1 metro. Eu vou puxar agora o tubo aqui e vou utilizar um registro de cobre. Este registro, o nome é válvula, não tá como registro, tá? Eu não tô encontrando ela aqui buscando, deixa eu ver se é um acento. Quando vocês não encontrarem alguma coisa no template, ou vocês buscam descendo, ou vocês buscam sem acento, sem ser cedilha, que pode ser que ela apareça, tá? Às vezes não aparece, mas aí vocês buscam manualmente mesmo, que é tranquilo também aqui. Válvula esfera azul, alavanca azul não, usa alavanca vermelha. Aqui eu venho, vou fazer essa ligação. Aí ele foi locado, mas ele foi locado de cabeça para baixo. Eu clico nele, clico nessa setinha. Agora ele está na posição correta. Ele já o Revit já me dá automático essa bucha para fazer a transição. Eu vou só colocar a água fria aqui, beleza? Então o registro já foi colocado, certo? O registro dessa ligação. Agora eu vou para a questão do traçado da água fria, que eu vou fazer exatamente da mesma forma. Eu vou pegar a linha de detalhe, vou vir aqui,
Vou fazer 135 graus. Eu prefiro fazer dessa forma porque buga menos. Às vezes vocês viram que eu tentei fazer o traçado, por traçado ali e deu uma bugadinha. Eu prefiro fazer dessa forma que sempre dá certo. Aí eu vou deixar ele aqui, vou passar um corte e vou alinhar as tubulações para ficar na mesma altura. Senão o Revit vai tentar uma solução automática e às vezes ele buga. Nesse caso aqui a tubulação está muito alta. Eu vou tentar entender o porquê essa tubulação está alta. Eu acredito que seja a saída do pressurizador lá que esteja alta. Eu venho aqui em planta de cobertura. Aí eu venho aqui. É isso mesmo, a saída do pressurizador está alta. Então o que eu vou fazer? Eu vou desconectar da AL no piso e vou selecionar a parte de baixo do tubo. Agora eu venho criar tubo e faço isso aqui para o tubo ficar da altura da laje, né? Não tem necessidade de usar suportes para apoiar um tubo que pode estar apoiado na laje. Beleza, esse corte não vai ser mais útil, né? Agora eu tenho uma tubulação que está alinhada com a laje. E agora eu vou alinhar essas tubulações. Eu venho aqui em AL novamente, seleciono o meio da tubulação que está vindo do barrilete, seleciono a altura da coluna. E agora é só eu vir aqui e fazer essa ligação. O joelho sempre buga, tá? Na ligação, ele fica com a dimensão menor. Aí você clica nele e você clica no diâmetro da tubulação que está no barrilete. Aí no caso a bucha inverteu. A bucha em vez de estar no maior, vai estar no menor, que é o correto. Aqui eu nem tinha verificado se tinha bugado ou não, mas aqui a bucha aparentemente está no lugar certo. No caso está sem bucha aqui. Tá toda de 22. Que também não tem problema, né? A gente está alimentando pressurizada, não tem necessidade de perda de carga. É tranquilo também. Beleza, então fica dessa forma, né? A gente tem curvas de 45 que reduz a perda de carga. Agora eu vou mostrar para vocês a alocação dos registros e válvulas. A gente tem que ter aqui alocado válvulas de retenção, mas eu vou mostrar para vocês as uniões. A gente aloca as uniões aqui no pressurizador para facilitar uma possível manutenção no futuro, para não precisar quebrar ou cortar o tubo. Só adicionar as uniões vai facilitar bastante essa questão de manutenção. Então você vem em arquitetura, componentes, união e ela vai automática, tá? Ela já encaixa bonitinho, você não precisa se conectar para encaixar. Aqui do reservatório para o pressurizador precisa ter uma válvula de... Opa, ele bugou. E precisa ter uma válvula de retenção, certo? Então você vai vir aqui em arquitetura, componentes, válvula, eu vou ter que pesquisar sem acento. Válvula de retenção de água fria, você coloca ela aqui. É importante ver se o lado do fluxo dela está correto, tá vendo? Tá indo para a esquerda, que é a direção correta do fluxo. Você vem criar tubo, e aí eu vou só jogar ela um pouco mais para a direita para caber o registro. Então eu venho aqui em registro de esfera de água fria e vou adicionar ele aqui. Tá com o fluxo, lado do fluxo correto também. Então eu venho aqui agora e crio um tubo para o registro. Perfeito? Outro registro que precisa é aqui, né? Para caso queira fazer alguma manutenção na rede de água fria e etc. Eu vou adicionar outro registro aqui. Ele está com fluxo incorreto agora, eu só inverto. Aí ele vai pedir para desconectar. Eu desconecto do tubo, venho e desconecto ele novamente. Aí eu crio o tubo, agora ele já está do lado correto. Opa! Deu um bug, sumiu, deu Ctrl Z. Pronto, agora foi. Aqui no boiler também é interessante vocês alocarem um registro, tá? Para, no caso, o registro de cobre.
no caso de uma manutenção pós-boiler, alguma coisa que o cliente queira realizar, é interessante. Desculpa, para água quente é a válvula. Nesse caso aqui, ele também ficou de cabeça para baixo. Nesse caso aqui, a gente tem um registro que é de 32, mas a gente tem tubulações de... Opa, tubulação de 22. Então eu vou precisar utilizar um adaptador. O Revit já me deu automático de um lado, dos dois lados no caso. Aí eu vou criar tubo novamente e vou ligar a essa tubulação. Ele criou uma tubulação de 32, porque ele criou água fria. Eu vou adicionar aquaterm e botar uma tubulação de 22. Ele deu um bug aqui que é em relação à bucha de redução. Ele deu um erro, mas a bucha foi alocada. Caso não dê certo, caso a bucha fique bugando, vocês podem fazer da seguinte forma: vocês deletam essa bucha, vocês vão clicar na bucha que deu certo e vão vir aqui em modificar, espelhar, selecionando o eixo. Vocês clicam aqui e selecionam o eixo do registro. Aí vocês criam uma bucha espelhada do outro lado. Essa bucha aqui pode não estar conectada, certo? Não está 100% conectada, então se você for automatizar alguma coisa, mudar algum sistema, ela não vai mudar automática, mas funciona para vocês fazer a contabilidade do quadro de peças no projeto, ela conta normalmente. Então, basicamente, o traçado da água quente funciona dessa forma. Eu vou apresentar o traçado pronto aqui para vocês, certo? Esse traçado aqui tá feito, tá mais elaborado. Aqui a gente tem as curvas, né, saindo do pressurizador de outra forma. A válvula aqui eu fiz no outro eu fiz aqui em cima, mas aqui embaixo também está da forma correta, certo? Outro ponto que eu acabei esquecendo de passar para vocês era em relação ao dreno do pressurizador, do boiler. Eu tenho que ter aqui um T antes do boiler, que é um dreno que vai para área técnica. No caso queira fazer uma limpeza no boiler, eu preciso ter esse dreno. Esses bugs acontecem, tá? Esses avisos é normal. E aí ele precisa estar com registro aqui, certo? E como ele vai ficar aberto, eu registro da forma certa, eu gosto de prever um capzinho, que é um fechador, uma coisa para fechar o tubo. Eu venho aqui em cap água quente, e eu coloco aqui no tubo, que é uma coisa que não vai acarretar um custo tão grande e vai prevenir que algum inseto, algum animal pequeno entre nessa tubulação e quando você for fazer a limpeza não seja desagradável. Então, basicamente, o traçado de água quente é isso, certo? Aqui a gente tem um exemplo que está de outra forma, porque a distância entre boiler e reservatório está menor, então eu precisei adaptar aqui, fazer algumas curvas diferentes, aqui eu evitei curvas de 90, né? Não criei tantas curvas de 90, mas é basicamente o mesmo conceito que vocês têm que utilizar aí. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e até a próxima.